e se iniciou uma nova ofensiva dos congressistas dos Estados Unidos contra o nosso STF e, mais em particular, contra o ministro Alexandre de Moraes. Os republicanos apresentaram um novo PL, mirando justamente o nosso magistrado. E como bem lembra a reportagem que eu vou repercutir na sequência, este PL será discutido na Câmara dos Representantes, lá nos Estados Unidos, que é de maioria republicana, ou seja, de direita. Então, não é desprezível as chances disto avançar, deste PL se concretizar e constranger ainda mais o nosso judiciário perante a maior e mais pujante democracia do planeta. E é sobre este assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. Começando aqui por esse artigo muito bom da Malu Gaspar, ele traz todo o contexto do que vem acontecendo, né, nesse embate entre Brasil e Estados Unidos e explica direitinho o que está composto, qual que é o escopo deste PL. A manchete diz o seguinte: republicanos nos Estados Unidos apresentam um PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com os Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui no modo leitura, porque aí sai também as propagandas e fica mais fácil de ler. Começando, em uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes, um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar o financiamento a entidades voltadas para combate à desinformação que venham a assessorar a justiça eleitoral brasileira. Então, ao longo dessa matéria, vocês vão ver que houve uma cooperação, sim, entre o governo atual dos Estados Unidos com o nosso judiciário, com o nosso TSE. Então, não foi uma coisa orgânica do Brasil, isso que é o pior. Então, a coisa está começando a se revelar para o mundo, a se mostrar para o mundo. E é isso que os congressistas de direita dos Estados Unidos querem escancarar e por isso querem aprovar este PL, para estancar esse tipo de coisa que vem acontecendo, que fere de morte a liberdade de expressão. Que isso é uma garantia que está na Constituição norte-americana que eles respeitam. Os americanos respeitam a Constituição. Então, esse desvio causou incômodo, né, para boa parte dos congressistas de lá. Tá? Então isso é um aspecto importante, mas vamos seguir aqui nessa matéria para não me alongar muito. O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano, o Chris Smith, de Nova Jersey, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é coassinado pelos correligionários Jim Jordan, de Ohio, presidente do Comitê Judiciário, equivalente à Comissão de Constituição e Justiça no Brasil, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, que se tornou uma liderança das causas da direita brasileira no Congresso americano. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o procurador-geral, que lá nos Estados Unidos seria o nosso equivalente ao ministro da Justiça, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura ao direito à liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, inclusive solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, como é o caso do X, que está bloqueado aqui no Brasil. Neste trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam a suspensão de perfis e redes sociais ou de plataformas inteiras, bem como a restrição à liberdade de cidadãos brasileiros em solo americano, com base em investigações que apuram supostos crimes, a exemplos dos inquéritos das fake news e o das milícias digitais. Galera, olha que vexame para o nosso país, né? Se esse PL passar lá nos Estados Unidos. Lembrando que as chances não são pequenas. Eu acho que isso vai acontecer. Vai ser um vexame isso aqui para o nosso país. O pano de fundo da nova frente de batalha é a suspensão da rede social X no Brasil há um mês, no fim de agosto, que catalisou os esforços da direita americana em pressionar Moraes e a Suprema Corte do Brasil.
Aqui eu vou pular, são fotos aqui do julgamento do 8 de janeiro. A medida determinada por Moraes, após a rede se recusar a nomear um representante no Brasil e referendada pela primeira turma do STF, é citada na justificativa da proposição legislativa junto de outras decisões judiciais, como a inclusão do dono da plataforma, o Elon Musk, que ele é cidadão americano. Embora ele seja um sul-africano, mas ele é um cidadão americano também, no inquérito das milícias digitais e a derrubada de perfis por ordem da corte. A empresa já indicou o novo representante, mas Moraes cobra a quitação de multas expedidas pela Justiça brasileira para desbloquear o site. A suspensão das redes do jornalista Paulo Figueiredo, que mantém um canal de direita popular entre bolsonaristas, é citado expressamente na redação do projeto de lei. Então, olha quantas coisas estão sendo citadas expressamente. O nosso STF, o ministro Alexandre de Moraes, os brasileiros nos Estados Unidos que estão sendo censurados. Então a coisa foi feita por causa do Brasil. Por isso que eu digo, isso é uma vergonha pra gente. É a maior e mais saudável democracia do planeta Terra, utilizando coisas que aconteceram com o nosso país para justificar um PL desse tipo. Para mim, isso é uma vergonha enquanto nação. Ter a nossa corte e magistrados citados expressamente. Para mim, isso é vexatório. Voltando, Paulo, que vive na Flórida, também é cidadão americano e, além da restrição aos seus perfis, teve seu passaporte cancelado por ordem de Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. O texto também veda qualquer cooperação dos Estados Unidos sobre a Lei de Assistência Estrangeira Americana de 1961, que prevê programas de ajuda externa e cooperação econômica junto a outras nações, com entidades estrangeiras que tenham atuado, facilitado ou promovido atos de censura à liberdade de expressão online, ou planeje fazê-lo de forma iminente. Mais um tiro certeiro contra as coisas que vem acontecendo no Brasil. Cara, que vergonha, né? Que vergonha. O projeto trata como ente estrangeiro qualquer agência, ministério, posto ou subdivisão de um governo federal, bem como entidades internacionais e organizações não governamentais, as ONGs, com atividade fora dos Estados Unidos. A legislação dos anos 60, citada no projeto, foi usada como base, por exemplo, para formalizar o Brasil como principal aliado dos Estados Unidos, fora da OTAN, em 2019. Claro que aqui não envolveu Lula, obviamente. Durante o governo Trump e Bolsonaro, designação que facilita a compra de tecnologia e armamentos americanos, além de aprofundar a cooperação militar bilateral. A lei já foi usada em outras ocasiões, para afirmar tratativas entre os dois países em diferentes setores, como o da defesa. Smith, Jordan e Salazar, os congressistas lá dos Estados Unidos, fizeram um levantamento de colaborações entre Brasília e Washington no âmbito do combate à desinformação e às fake news, apontadas pelos congressistas como instrumentos para a censura do livre discurso no Brasil. Aspas, o governo Biden-Kamala Harris conduziu uma armamentização dos programas de assistência a nações estrangeiras e outros meios para promover censura no Brasil e desmantelar a liberdade de expressão que estaria garantida em solo americano sob a Constituição dos Estados Unidos, diz Chris Smith, que é o congressista lá dos Estados Unidos. Então, Brasil é o foco, é o causador, é a causa raiz desse PL. Isso não dá pra gente se orgulhar, né, galera? Porque na minha leitura, é pelos maus motivos. É justamente pelos maus motivos. Lista de cooperações entre Brasil e Estados Unidos. Entre elas está uma cooperação entre o TSE e agentes do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, e um agente do Departamento de Justiça para debater os esforços das autoridades americanas em defesa da integridade eleitoral e contra notícias falsas ocorridas ainda em 2018, nos governos Trump e Michel Temer. São citadas ainda a participação da Corte Eleitoral Brasileira em um estudo internacional contra as fake news, financiado por um programa da Agência Americana para Ajuda Externa, a USAID, o intercâmbio entre o TSE e ONGs de combate à desinformação,
financiadas pelo mesmo órgão, e o repasse de US$ 200 mil, que é por volta aí de 1 milhão, né? Acho que pouco mais de 1 milhão se a gente pegar a cotação do dólar de hoje, de uma instituição científica vinculada ao Congresso americano, a Universidade George Washington, para debelar a desinformação no Brasil e em outros países. Aspas. O Comitê Judiciário e o Subcomitê sobre a Armamentização do Governo Federal revelou como o FBI facilitou requerimentos de censura contra americanos por parte de um governo estrangeiro, acusa Jim Jordan, em referência a Elon Musk e o X, entre outros cidadãos dos Estados Unidos, na mira da justiça brasileira. Esse projeto de lei é crucial para impedir que autoridades do exterior silenciem vozes minoritárias a partir da ajuda do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ou do FBI. Então, olha que vespeiro que os republicanos estão mexendo, estão descobrindo, na verdade. E estão criando essa lei, através do PL, para impedir que isso aconteça de novo. Olha que coisa sinistra, galera. Olha que coisa sinistra. O projeto agora deve ser discutido nas instâncias da Câmara de Representantes, de maioria republicana. Por isso que eu falei na introdução do vídeo, que não é desprezível a chance real, sim, disso aqui avançar, desse PL virar uma lei. Aí o bicho vai pegar. As eleições de novembro nos Estados Unidos também elegerão os deputados da próxima legislatura, além de decidir entre a vice, né, Kamala Harris, e o Donald Trump. A nova ofensiva, patrocinada pelos republicanos, ocorre quase 2 semanas após 3 deputados e um senador pedirem ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, a revogação, lembram disso, né, galera? Recapitulando, a revogação dos vistos de todos os ministros do STF, com destaque para Alexandre de Moraes, descrito no documento como ditador totalitário. Olha como a coisa está só escalando, galera. Na véspera, outro grupo de deputados também havia protocolado um projeto que, na prática, pode barrar o ministro Alexandre de Moraes de entrar no país ou até mesmo deportá-lo, sempre com a decisão de suspender o X como justificativa. A trincheira política conta com a participação de bolsonaristas radicados nos Estados Unidos, que têm colaborado com os congressistas republicanos na pressão contra o STF. E aqui, obviamente, ela está falando do Paulo Figueiredo, né? Entre outros, mas principalmente do Paulo. A expectativa destes apoiadores de Bolsonaro é que a opinião pública americana seja sensibilizada em relação ao contexto do Brasil. E aqui eu acho que já foi. O Brasil, Moraes e o STF já são notícias mundial, internacional. O mundo já sabe disso. Estourou a bolha. Eu acho que essa sensibilização já ocorreu, né? Não sei se vocês concordam, mas para mim isso aí já está escancarado para o mundo. Embora tenha sido ratificada por uma das turmas da Suprema Corte brasileira, o assunto provoca desconforto no país aliado, mesmo sob o governo democrata de Joe Biden, que mantém boas relações com Lula. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou na semana retrasada que o governo dos Estados Unidos defende o acesso da sociedade às redes sociais como uma garantia à liberdade de expressão, quando indagada pela correspondente da Globo em Washington, Raquel, e um sobrenome aqui difícil de falar, a respeito da suspensão da plataforma de Elon Musk. O tema é considerado sensível nos Estados Unidos, porque a defesa da liberdade de expressão, garantida pela primeira emenda da Constituição americana, é uma bandeira suprapartidária, ou seja, não tem um dono. Tanto esquerda como direita defendem isso na política interna, que não costuma abrir brechas para exceções como discurso de ódio ou antidemocráticos. Mas parece que o governo Biden deu uma fomentada aqui no Brasil, né? O que diz aqui a reportagem. Teve o FBI, nesse caso, no Brasil, teve alguma ajudinha, né? Ao que tudo indica. Brasil no radar da política americana. A guerra entre Alexandre de Moraes e Musk, e aqui ela traz um contexto, tá? Então acho que é legal repercutir. A guerra entre Alexandre de Moraes e Musk tornou o Brasil um combustível para a guerra entre republicanos e democratas em ano eleitoral.
Em maio passado, 2 meses após a briga entre o ministro e o bilionário escalar publicamente por conta de ordens do STF para suspeição de perfis, a deputada Maria Elvira Salazar, signatária de todas as medidas protocoladas no mês passado contra Moraes e o STF, já fez duras críticas ao magistrado e ao presidente Lula em uma audiência na Câmara. Vocês devem se lembrar, ela foi aquela congressista americana que pegou uma foto do Alexandre. Acho que aqui na sequência vai falar sobre isso. O evento contou com a presença de parlamentares brasileiros como Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Bia Kicis. Maria Elvira exibiu aqui justamente a foto de Moraes e, ao se referir ao magistrado, equivocadamente como presidente, foi só um erro dela, falou que ele era presidente do STF, mas aí também nada de mais também. O chamou de operador totalitário de um presidente condenado por corrupção em referência a Lula. Então, percebam como a bolha já estourou faz tempo. Saiu do Brasil essa questão do STF. Já está na boca do mundo. Desde então, a parlamentar da Flórida se tornou uma espécie de defensora da causa da direita bolsonarista contra Moraes no Congresso dos Estados Unidos. No contexto eleitoral, o tema pode servir de apelo para eleitores de origem brasileira. Ela também tem defendido Elon Musk, dono do X. Em declaração à imprensa sobre o projeto protocolado nesta terça-feira, Salazar não escondeu quem é o alvo do projeto. Os Estados Unidos devem defender Elon Musk dos ataques de Alexandre de Moraes. Moraes foi citado expressamente em vários momentos, galera. E das demais forças do socialismo no Brasil, disparou a deputada, fazendo uso de um expediente comum à direita brasileira e americana. E aqui termina essa matéria da Malu Gaspar, que eu achei muito boa, tá? Às vezes ela cita aqui direita bolsonarista, dá a impressão que é um sentido pejorativo, mas tirando esses detalhes, que isso é inerente do nosso jornalismo, né? Eu acho que foi uma matéria bem completa, trouxe todo um contexto, inclusive, né, o contexto mais amplo do embate de Musk com Moraes. Mas é isso, pessoal. Então, eu acho, né, torço muito para que esse PL seja aprovado lá nos Estados Unidos, que vire uma lei. E para o nosso país é óbvio que isso é muito constrangedor, né? Isso é péssimo. Eu acredito, não estou falando que mas eu acredito que talvez seja pela primeira vez na história mundial de todas as democracias que pode ser que uma lei seja aprovada, colocando como alvo o ministro da mais alta corte de uma Suprema Corte mundo afora. Eu imagino que se essa lei for aprovada, vai ser realmente, deve ser, né, muito provavelmente, uma coisa inédita na história mundial. Vocês imaginem, um magistrado da mais alta corte de um país sendo citado expressamente várias vezes num PL onde, pelo mau trabalho desse magistrado, de acordo com os congressistas americanos, está ensejando a criação dessa lei através do PL que a gente acabou de repercutir. Isso pra gente é vergonha total, galera. Pra gente, isso é vergonha total. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa escalada. Se vocês acham que tem chance realmente disso avançar. De novo, hoje é de maioria republicana. Isso pode sim virar uma realidade, mas coloquem a percepção de vocês. E como vocês estão vendo todo esse assunto, né, envolvendo o embate do Musk com Moraes, comentem. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão me seguindo em todas as plataformas, em todas elas eu estou como Vinícius CFP82, aqui em cima em vermelho está o meu username, em todas as redes você me encontra com este mesmo username, e até o próximo vídeo.